Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus nos conclama a orar, nos conclama a interceder. E a intercessão é quando nós nos colocamos entre Deus e aquela pessoa pela qual vamos interceder. É quando nos colocamos entre Deus para pedir ao Senhor em favor de alguém, ou de uma família, ou de um grupo, ou de uma cidade, ou de um estado, ou de uma nação, ou por toda a humanidade. Isto é interceder. É estar diante do Senhor pedindo em favor de alguém. E quando intercedemos, nós nos colocamos mesmo no lugar daquela pessoa. E muitas vezes sentimos as suas emoções, sentimos o seu sofrimento, nos identificamos com ela para podermos interceder. Jesus é o nosso intercessor por excelência. Jesus, ele veio e ele sofreu e ele passou, ele esponjou as nossas dores, ele se identificou com o ser humano, tornando-se homem também. Deus, homem. Deus que se fez homem. Deus que se encarnou. A semente colocada no ventre de Maria foi obra do Espírito Santo. E Jesus veio ao mundo como Filho de Deus. E Jesus intercede ao Pai por nós. Ele sempre intercedeu aqui na terra e agora nos céus. Jesus é o nosso intercessor. O Espírito Santo também intercede por nós, por mim e por você. Intercede com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós. E nós vamos ver que o Senhor nos chama também para sermos intercessores, para nos colocarmos na brecha ou então nos colocarmos na torre de vigia. Estes dois lugares são muito especiais, mas há uma diferença entre eles. Vamos ver então no nosso programa o que é a brecha e o que é a torre de vigia. Então, tome a sua Bíblia, abra em Ezequiel 22, vamos ler o verso 30 e o 31. Vamos lá? Bíblia aberta, anote, marque em sua Bíblia esse texto que diz: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Deus aqui está dizendo que Ele procurou entre as pessoas citadas neste capítulo 22, que eram os príncipes, os sacerdotes e os profetas. A nata do povo de Israel, os príncipes, seus líderes políticos. Os sacerdotes, aqueles que deveriam ser os intercessores por excelência, que deveriam apresentar o povo a Deus. E os profetas, aqueles que deveriam trazer a palavra de Deus para o povo, para que o povo se arrependesse de seus maus caminhos, para que o povo conhecesse o seu Deus, para que o povo pudesse obedecer à palavra de Deus. Mas o Senhor diz que procurou entre eles, entre todos este grupo de pessoas, e não achou ninguém. Ninguém que se colocasse na brecha, ninguém que tapasse o muro para que o Senhor não destruísse. E o juízo veio, a destruição veio, porque Deus não achou um intercessor. Que papel tremendamente importante é o do intercessor. Você pode evitar o juízo sobre a nossa nação, você pode evitar guerra, você pode evitar genocídio, você pode evitar massacres, até mesmo cataclismas
que vierem da natureza através da intercessão. Porque o Senhor procurou um homem, procurou uma pessoa, um intercessor, e Ele não encontrou. Não encontrou entre os líderes ninguém que se colocasse perante Ele a favor daquela terra, a favor de Jerusalém, a favor de Israel. Jerusalém foi destruída. Muita morte, muita maldade, muita crueldade, e o povo foi espalhado, foi disperso para todas as nações da terra. A brecha. Como podemos ver a brecha? O que é a brecha? Primeiro, a brecha é um buraco no muro da cidade feita pelo inimigo durante as batalhas. É um buraco que foi feito, um buraco que foi aberto por investidas do inimigo. Havia naquela época a proteção da cidade, suas muralhas, nas muralhas, nos pontos estratégicos, torres, vamos ver isso daqui a pouco, torres de vigia, mas eles tinham instrumentos especiais, as catapultas, eles tinham vários outros instrumentos que eram usados para destruir, para arrebentar, para abrir brecha no muro da cidade. Ou entravam pelas portas, queimando as portas, buscando derrubar as portas, ou abrindo brechas na muralha. E quando abriam brechas, ficava ali aquele buraco. Um buraco pelo qual dava para entrar o inimigo. E assim que o inimigo entra na cidade, é um desastre. As pessoas, os civis, as crianças, as mulheres, as famílias são apanhadas, são mortas. E o inimigo entrava e vencia. Entrava pelas brechas na muralha. Brechas feitas pelos soldados, brechas feitas pelo ataque, pela arremetida constante de grandes pedras e de grande força. Era brecha. Segundo, o soldado fica na brecha do muro para que o inimigo não passe por ela e entre na cidade. Então, quando havia uma brecha, era destacado, vamos dizer, uma guarnição de soldados para tapar a brecha, para estar ali vigiando, para estar ali atento, para estar ali protegendo a cidade da entrada do inimigo. O inimigo fazia a brecha, diferentemente da torre que era feita pelo povo da cidade. Era feita para proteção, mas a brecha era feita pelo inimigo. Às vezes, o inimigo faz brecha nas nossas vidas. Faz brecha tentando romper a proteção de Deus nas nossas vidas. E essas brechas, elas começam com, vamos dizer assim, com pancadas. Pancadas que vêm, pancadas intermitentes, pancadas que não cessam numa mesma área para abrir aquele buraco. Muitas vezes o inimigo abre brecha na sua vida, uma brecha para o vício, uma brecha para o pecado, para a prostituição, para a lascívia, para a bebida, para a droga. Como? Ele vai insistindo, ele bate uma vez, e duas, e três, e vai insistindo. E se nós não temos uma reação, se nós permitimos que o inimigo continue fazendo isto, o buraco vai ser aberto. E o inimigo vai entrar e vai destruir, porque ele achou brecha, ele conseguiu brecha. É muito importante que nós possamos manter a integridade destas muralhas de proteção ao redor das nossas vidas. Como podemos fazer isto? Através da palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando você fortalece a sua vida em Deus, estes muros ao nosso redor são fortalecidos.
A palavra de Deus nos diz que o próprio Deus é como muralha de fogo ao nosso redor. Proteção, proteção, escudo, proteção é o Senhor. O inimigo ele vai tentar romper com esta cerca. Ele vai tentar abrir esta brecha para poder entrar. Mas nós precisamos estar atentos e cuidar bem para que ele não tenha sucesso nas suas investidas, nas suas tentações, mas que nós possamos nos fortalecer. Nos fortalecer. Paulo diz isso a Timóteo. Ele diz, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Te fortalece, nós precisamos ser fortalecidos nesta graça. Porque se abre uma brecha, é preciso que naquela brecha haja soldados, haja vigias. E o que se deve fazer com as brechas? Tapar. Tapar a brecha, reconstruir a muralha. Como? Através do arrependimento, através do perdão do Senhor, através de uma cura naquele lugar onde aconteceu a brecha, através da restauração de todas as coisas ali, através do perdão e do entendimento da vontade de Deus. Então, a brecha ou para a brecha é necessário um destacamento de soldados. Terceiro, o soldado ele vai ficar ali no chão. Se o inimigo tentar atacar, ele estará de prontidão. Porque a brecha é na muralha, é no chão, e o soldado vai estar ali, na brecha. O Senhor disse, eu procurei um homem que tapasse o muro, um homem que se colocasse na brecha a favor desta terra. Mas eu não achei ninguém. Todos estavam com as suas vidas abertas para o inimigo. Não havia ninguém em integridade para estar ali intercedendo pela nação. Uma das condições para o intercessor é esta, integridade na sua vida. Quando acontece um alistamento no exército ou para soldados, seja da polícia militar, seja do exército, da marinha, da aeronáutica, aquele soldado passa por uma, vamos dizer assim, uma vistoria no seu corpo, para ver se ele está íntegro, para ver se ele pode realmente assumir aquele posto, se ele pode realmente lutar, se ele está pronto para lutar. E nesta vistoria, os seus exames, seus dentes, sua saúde, se ele é uma pessoa que toma remédio controlado, é uma pessoa que é doente, tem alguns órgãos comprometidos, ele não poderá ser aceito, ele não poderá ser usado pelos seus superiores, ele não poderá ir para a guerra. É preciso que ele esteja íntegro. Para nos colocarmos em intercessão, para estarmos na brecha, é necessário integridade física, mental e espiritual. Talvez você diga, mas uma pessoa doente não pode ser um intercessor? Claro que sim, claro que sim. Se ele está enfermo apenas no seu corpo, ele poderá ser um intercessor e deverá ser um intercessor. Mas é necessário que sua alma, seu espírito estejam alinhados com Deus, lavados no sangue do Cordeiro, limpos, limpos para ser usado por Deus no propósito do Senhor. Então, vimos que a brecha é exatamente isto. A brecha aconteceu pelas mãos do inimigo. Claro que a brecha pode acontecer por um terremoto, por um cataclisma, um incêndio. Pode acontecer de abrir-se uma brecha. Por algo que não foi proposital, que não foi o inimigo, mas que aconteceu ali naquela cidade ou naquela muralha. Um terremoto mesmo pode abrir uma grande brecha
e destruir grande parte de um muro. E o que deve ser feito? Reconstrução. Reconstrução. Por isso, nas nossas vidas, nós precisamos de olhar pontos da nossa vida que estejam, por exemplo, abertos. Pontos por onde o inimigo possa penetrar e causar grande estrago. E é preciso reconstruir, pedra por pedra, como Neemias fez. Neemias, ele chegou em Jerusalém e ele viu como estava a cidade. Neemias chorou, Neemias se entristeceu, Neemias estava assim muito abatido, muito abalado com aquilo que ele tinha visto e ouvido a respeito de Jerusalém. Suas portas queimadas a fogo e suas muralhas derribadas. Brechas para todo lado. Nós podemos ver assim hoje o nosso país, o Brasil, cheio de brechas, por onde o inimigo quer entrar e muitas vezes já está entrando e derrubando e trazendo destruição. Mas nós podemos orar. Eu e você podemos orar, devemos orar, devemos estar nesta brecha a favor do nosso país. Devemos nos colocar ali em arrependimento, pedindo: Senhor, tem misericórdia do Brasil, perdoa-nos, lava-nos, limpa-nos, restaura-nos, Senhor. Ajuda-nos a restaurar o que está quebrado, ajuda-nos a levantar aquilo que foi destruído e jogado ao chão. Eu e você podemos fazer isto e devemos fazer isto. Mas aqui a Escritura também nos fala sobre a torre de vigia. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 1, está escrito: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque estava vendo a situação nacional e ele diz: Senhor, socorro, Senhor, ajuda-nos, porque o nosso país, nós estamos sem justiça, nós estamos vendo o mal triunfando, nós estamos vendo o pobre sendo oprimido, nós estamos vendo a violência. Ó Senhor, tem misericórdia do nosso país. Era a oração de Abacuque, o profeta do Senhor. Mas Abacuque, vendo tudo aquilo que estava acontecendo e buscando a Deus, ele, no capítulo 2, quando Deus não lhe responde nada assim de positivo, pelo contrário, quando o Senhor diz: Abacuque, vai piorar. Abacuque, vai piorar. A situação ainda vai ficar mais difícil. Então, ele diz essas palavras: Eu me porei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Vou me colocar na minha torre de vigia e vou ter a resposta da minha queixa. A torre de vigia não é como a brecha. A brecha, ela foi rompida pelo inimigo, ou por um cataclisma, ou por um terremoto, mas a torre de vigia, ela foi construída pedra sobre pedra, para que dali, daquele lugar estratégico, o soldado possa ver o que está acontecendo, possa avisar, possa tocar o chofar e possa o exército ser organizado para o combate. A torre de vigia não é como a brecha. A torre de vigia fica no alto da muralha. É isto. Abacuque disse: eu vou me colocar na minha torre de vigia. Eu vou subir. Eu me lembro que algum tempo atrás, quando estivemos ali em Israel, em 2012, tendo o nosso JBI Gideões, nós pudemos ver ali no Yad Shmoná, pudemos ver ali a Bíblia
E várias coisas que a palavra de Deus nos ensina e nos fala diante dos nossos olhos, como funciona, como era nos tempos de Jesus. Por exemplo, vimos um lagar onde se pisam as uvas. Vimos um Getsemani, ou o lugar da prensa, onde aquelas cestas de fibra de tâmara, de tamareira, eram feitas e onde as azeitonas eram colocadas e onde elas eram esmagadas. Como se fazia o azeite? Como se preparava o azeite? Nós podemos ver ali. Mas também havia ali uma torre como o Senhor diz da vinha, então de construir uma vinha, colocar nela o lagar para ali fazer o vinho, o suco de uva e uma torre de vigia. A torre de vigia na vinha era exatamente para se perceber animais nocivos, animais que vinham para derrubar, para comer, para pegar as uvas, como as raposas, as raposinhas. Então, ali da torre de vigia, o guarda da vinha podia ver se vinham animais. E o que ele ia fazer? Ele ia rechaçar, ele ia atacar aqueles animais, colocá-los para fora da vinha, porque senão eles destruiriam a vinha e o fruto não viria. Então a torre de vigia era exatamente para ver que perigo estava ameaçando a plantação, que perigo estava ameaçando a cidade. A torre de vigia era para avisar ao exército, avisar aos líderes, avisar ao povo do perigo e buscar a proteção de todo o povo. Então vamos ver aqui a torre de vigia, como era este local e qual era a sua serventia de uma maneira bem geral. Primeiro ponto, vemos que a torre de vigia era um local alto e estratégico, onde o soldado tem a visão privilegiada para vigiar e anunciar a chegada do inimigo. Então a torre de vigia era esse lugar alto, um lugar de onde se podia ter uma vista privilegiada a quilômetros e quilômetros de distância. As cidades antigamente, elas eram construídas no alto das montanhas, onde havia água e onde as pessoas estariam protegidas dentro das muralhas. A torre de vigia, então, ficava em pontos estratégicos, geralmente nas esquinas de muros. Bem na esquina, ali ficavam os guardas permanentemente, nos seus turnos, dia e noite, dia e noite, dia e noite, nos seus turnos. Isso é muito lindo ver como o Senhor preparou o seu povo, como o Senhor trazia palavras tão importantes, tirando lições do cotidiano, lições de como a cidade era protegida, para falar sobre a proteção da nossa vida espiritual em Cristo. Então, o segundo ponto diz que, diferente do soldado que ficava na brecha, o soldado da torre de vigia não precisava, a princípio, lutar contra o inimigo. Na brecha havia batalha, na brecha havia guerrilhas, havia investidas, e os soldados estavam ali prontos para defender a cidade, prontos para matar ou morrer, prontos para rechaçar o inimigo. Mas na torre de vigia, no alto, não necessariamente haveria luta, conflito, guerra. Mas a torre de vigia, ela era exatamente para avisar, para dar um alerta, para tocar o chofar, para anunciar a vinda do inimigo, para trazer e daquele lugar estratégico poder-se estudar a melhor forma de contra-atacar o inimigo.
Esse é o segundo ponto. O soldado que ficava na brecha era para lutar, mas o soldado da torre de vigia era para anunciar, não necessariamente para lutar. E o terceiro ponto, a sua principal função é ficar em alerta para anunciar a chegada do inimigo. É estar alerta. Não adianta ter uma torre de vigia, não adianta ter pontos estratégicos, aquelas frestas por onde se vê quilômetros de distância, se ali não tiver o guarda vigiando. Se ali não tiver gente capacitada, gente preparada, gente que entende e pode ver o mover do inimigo, gente que sabe separar quem é amigo do que é o inimigo, gente que foi preparada. Nós temos aí os nossos soldados, temos a polícia militar, temos exército, marinha, aeronáutica, mas principalmente os nossos policiais, eles são preparados para trazer a proteção para o povo. Eles estão vigiando em todo o tempo, quando eles estão no seu plantão, ou a cavalo, ou nas esquinas, ou nas guaritas, ou mesmo a paisano, mas cumprindo uma missão, eles estão atentos, conhecendo de longe aquele que possa ser um malfeitor, aquele que possa ser um ladrão, aquele que possa ser uma pessoa perigosa para a população. Ele vai estar atento, vigiando os passos daquela pessoa, impedindo ataques, impedindo roubos. Ele foi preparado. Os olhos dele veem mais do que os nossos. Deus quer que eu e você estejamos na torre de vigia, orando, intercedendo pelo nosso país, pela nossa cidade, pelas nações, por Israel, pelos que estão perdendo, morrendo, condenados por não conhecerem Jesus. Nós podemos estar na torre de vigia. Podemos trazer salvação e vida para as pessoas ao nosso redor, se formos capacitados pelo Espírito Santo. Você já está numa torre de vigia? Você é um intercessor? Você já é um Gideão? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, buscando ser um soldado valoroso, dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que Tu és o Senhor, eu sei que em toda parte, em todo lugar Tu estás. E o Senhor vela por nós, e o Senhor intercede por nós. E nesta hora, Senhor, queremos Te pedir em favor da nossa pátria. Queremos pedir em favor do Brasil, para que o Senhor venha de uma maneira tão profunda e maravilhosa abençoar o nosso país, abençoar a igreja brasileira, abençoar com avivamento, abençoar com a compreensão da Tua vontade e da Tua palavra. Ensina-nos, ajuda-nos, para que nós possamos cumprir a Tua vontade e fazer aquilo que está no Teu coração. Ó Senhor, dá-nos olhos de águia, para que nós possamos ver longe, para que nós possamos discernir, ter o discernimento espiritual, para ver quando o inimigo ataca e podermos trazer os céus à terra, para que o Senhor possa nos ajudar a vencer, a vencer. Toma-nos em Tuas mãos. A cada pessoa que ora conosco, recebe com Teu amor, recebe com a Tua paz. Enche cada um com Teu Espírito Santo, capacitando-nos para orar, buscar a Tua face, capacitando-nos para sermos, em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Abençoe cada pessoa que nos assiste com a Tua paz, com Teu amor, com a Tua presença, e levanta os Teus guerreiros em toda a terra, colocando-se na brecha, colocando-se na torre de vigia para servir ao Senhor com toda alegria. Em nome de Jesus. Amém
Amém e amém. Graças a Deus. É isto aí, que você possa ser um guerreiro, que você possa ser um intercessor, que você possa se colocar na brecha e na torre de vigia pelo nosso país, pela Igreja do Senhor em toda a terra. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Até lá! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.